Nas formas de organização de resistências, as mulheres tiveram uma participação efetiva nos quilombos, mas por conta dos processos mais globais que vivemos da invisibilidade das mulheres, até quando começamos a contar a história, o patriarcado só honra a existência masculina. Mas o que é possível ver é que as mulheres não ficaram em uma posição secundária nesse processo, porque elas também estavam submetidas ao sistema escravocrata e estavam na resistência, né? Falar de quilombos é falar de resistência, e por isso é importante marcar o papel das mulheres nesse processo que é histórico, mas também contemporâneo. Historicamente, as mulheres sempre foram muito importantes na estruturação dos quilombos, desenvolvimento e também na luta. Os quilombos eram uma forma de organização que já existiam na África e que se fazia resistência ao sistema colonial que estava se alastrando por lá. Essa é a primeira base para a gente conseguir pensar a potência do quilombo. Ele era sinônimo de resistência para todos os africanos, negras e negras, que viviam submetidos a esse sistema escravocrata. Então, os quilombos, eles não eram esconderijos de escravizados. É essa visão de que os quilombos foram algo largado, foram algo que os escravizados corriam para os matos sem saber o que fazer e formavam os quilombos. É essa visão que ajuda muito no preconceito que existe hoje com os negros e negras aqui do Brasil, brasileiros, né? Então, o que é importante a gente perceber é que os quilombos eram um sinônimo de resistência. Eram os escravizados, as escravizadas, as mulheres, junto com os homens, formando a sua resistência, formando o seu meio de sobrevivência, o seu jeito de viver por si, o seu jeito de reivindicar a sua liberdade, formando os quilombos. E assim como os portugueses chegaram aqui no Brasil e instalaram o seu modo de colonização, de escravização, os africanos, nos quilombos, começaram a realizar o seu modo de vida que tinham da África, né? Os seus costumes, colocando as mulheres também faziam parte de tudo isso, as mulheres também, como a gente falou no vídeo anterior sobre as negras de tabuleiro, elas ajudavam bastante nessa questão do quilombo. As mulheres que moravam nos quilombos tinham um seu papel muito importante, ajudavam a cuidar do lugar junto com os homens, cuidavam de seus filhos junto com os homens. Então, assim, é importante a gente quebrar essa visão. Aliás, é muito difícil, né, encontrar alguma coisa com relação às mulheres nos quilombos, porque o que mais se mostra é o homem que resiste, o homem que luta, e esquecem de falar que a mulher também resiste, a mulher também luta, a mulher também fez isso e continua fazendo cada dia mais. Só que assim, são poucos os documentos, poucos os registros que retratam com precisão a complexidade do cotidiano nos quilombos, mas é fato que os quilombos eles tinham uma certa autonomia, eles também realizavam artesanato ali, agricultura, eles se desenvolviam economicamente e assim, então as mulheres eram sim importantes, as mulheres estavam à frente de muitas coisas, inclusive tem muitos nomes importantes de mulheres que lideraram quilombos, lideraram resistências, como por exemplo Dandara, Teresa de Benguela e assim, tem muitos outros nomes. Dá pra fazer um vídeo só sobre isso, se vocês se interessarem, é só me dizer. Falando sobre esses nomes, essas importâncias que foram na época da colonização, na época escravista, na época dos quilombos. Portanto, eu vou deixar aqui na descrição
os nomes, uns nomes importantes de mulheres que foram líderes de quilombo, foram líderes de luta, para que você continue o estudo, como sempre, como de costume. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E eu te espero no vídeo 5, no último vídeo dessa série. Eu espero que você esteja acompanhando, esteja aproveitando todo esse conteúdo que eu tô trazendo, que eu consegui entender um pouquinho e tô trazendo aqui pra você, tá bom?